Portanto, eu acho que discutir um sistema que é responsável por um gasto de 34%, 35% ao ano do nosso produto, e que simplesmente por melhorar esta gestão, como foi mencionado aqui pelo Cláudio, isso pode fazer com que a gente amplie substancialmente os recursos para investimento, me parece uma reforma absolutamente prioritária. Obrigado. Muito obrigada. Queria só responder a algum dos seus comentários, Pedro, sobre a recomendação no relatório com respeito aos bancos públicos. E eu acho que, claro, nos últimos anos tem se demonstrado algumas das falhas e deficiências do mercado livre, digamos, em alguns dos países desenvolvidos, mas eu acho que é também a questão de promover um papel para o banco público aqui em Brasil para melhorar o funcionamento dos bancos privados, que atualmente não estão provendo o crédito aos términos necessários para promover os investimentos a longo prazo no Brasil. Só um esclarecimento. Eu não fui contra a recomendação, não. Eu só chamei a atenção como ela é simbólica, só isso. Muito bom, obrigada. Então, dentro de pouco, eu queria, com efeito, abrir a audiência, se eles têm perguntas e comentários para o painel. Mas primeiro, eu queria voltar a perguntar a Cláudio e Pércio os comentários sobre o que acaba de dizer Pedro, mas também, para começar, Pedro e Fábio, como acham que se deveria abordar o tema de promover a consciência entre a classe política para promover esse tipo de reforma, na reforma política? Eu acho que o tema permanecer na agenda é fundamental. Eu acho que a maneira de evitar o gasto do capital político, como foi a preocupação colocada pelo Cláudio e pelo Pércio, é exatamente fazer com que a discussão do tema continue a acontecer, comece a ocorrer com mais intensidade, de tal forma que esta discussão permita o amadurecimento do assunto. Porque o que não pode acontecer é não discutir. Eu ia um pouquinho na linha que o Pedro falou no começo, né, que você tem que ter primeiro a consciência da importância de se fazer, né? Eu acho que, e foi colocado aqui, que o assunto não tem sido nem mencionado, né, que mostra a gravidade do assunto. Mas, ao ele ser esquecido, né, você para de pensar em como viabilizá-lo. Então, eu acho que pautá-lo a todo instante, até porque, na minha visão, se dá para usar essa expressão, é a mãe de todas as reformas, né, que a partir dali, de repente, outras possam encaminhar. Um pouco a história, está falando do De Gaulle, né, que fala, com essa Constituição não dá para andar, né? Tem que mudar a Constituição para que possa fazer com que a França funcione, ele disse logo após a guerra. Acho que é um pouco a situação no Brasil. Acho que essa reforma tem que fazer. Agora, o caminho a ser discutido. Pércio. Essa aqui. Eu tenho um. Você tem um aqui. Obrigado. Veja, eu não estou discordando da importância da reforma política. Se a gente olhar a história da reforma política, é o seguinte, é um tema que vai e volta, né? Toda vez que há uma grande crise, um grande escândalo no Congresso, etc., o tema volta à superfície. Passada a grande crise, escândalo no Congresso, etc., o tema passa a ser dormente novamente. Na essência, nós estamos falando de várias questões quando a gente fala em reforma política. E uma, dar maior estabilidade partidária, evitar essa distorção dos partidos nanicos, né, claramente dos programas eleitorais, etc. Fazer com que os partidos políticos fiquem mais estáveis, né, evitar o deputado oportunista que gira de um partido para outro, etc. Certamente. Mas estamos falando da distorção representativa, o fato que um voto em Roraima vale mais do que um voto em São Paulo, né? Estamos falando do processo de repartição de renda, de certa forma, porque hoje há um enorme incentivo em criar novos estados, novos municípios, como Pedro bem sabe. Se cria um novo estado, um novo município, você toma renda, o processo fica autossustentável, toma renda da União, o processo fica autossustentável. Estamos falando de voto distrital. A questão que eu coloco é a seguinte, nosso sucesso político, no grau em que nós consigamos mobilizar a sociedade para avançar nesses temas.
Nenhum desses 3 temas, reforma fiscal, trabalhista, política, independência do Banco Central, a meu ver, deve constar dessa agenda básica. Primeiro que os 3 primeiros, a fiscal, trabalhista e política, são temas que demandam reformas constitucionais. Na essência do problema fiscal brasileiro, tem o fato de uma distorção gerada pela Constituição, que faz com que exista uma repartição forçada de renda entre União, Estados e municípios. Essa repartição forçada fez com que a União, que corretamente está arcando com o grosso das despesas, é um ponto correto do paper, faça toda a taxação pender para os chamados impostos, tipo IOF, imposto sobre serviços, etc. Esse imposto criaram uma distorção brasileira. Se nós olharmos hoje quantos impostos sobre a renda representa da taxação, é um número surpreendentemente baixo. Então, a taxação brasileira é distorsiva porque, basicamente, ela não é uma taxação sobre renda, como deveria ser. Ela é uma taxação sobre faturamento, sobre receita, sobre várias outras características do processo de geração de riqueza, mas não sobre renda. Para mudar isso, tem que se mudar a Constituição. Vale a pena? Seria ótimo, é uma questão federativa das mais complicadas, e minha experiência, e acho toda a experiência brasileira, toda vez que se tenta mexer em questões federativas, é um imenso pantanal político e a chance de sucesso é pequena. Mesma coisa vale para a reforma trabalhista. Reforma política, bem colocado, é um outro pantanal. Nós já tivemos um plebiscito sobre o voto distrital, que, infelizmente, não foi bem sucedido. A questão da distorção de representação, que é uma das questões mais, e da distorção federativa, que é uma das questões mais críticas da representação política brasileira, hoje um tabu de tal ordem que o assunto sequer é mencionado. Não? Ninguém nem fala nesse assunto. Não? Para ter ideia da importância dele, de um lado, e do quão sensível politicamente ele é. Não vale a pena tocar nisso como plataforma de governo no começo. Independência do Banco Central, certamente todos estaremos de acordo que seria bom o Banco Central independente, mas vamos lembrar aqui que os caminhos para a independência são historicamente condicionados. Na Inglaterra, a independência do Banco Central, que é um fenômeno recentíssimo, no fundo, é a independência do Banco Central em relação ao Tesouro inglês, que era o ser todo-poderoso. Nos Estados Unidos, a independência do Banco Central, no fundo, responde ao Pacto Federativo original americano através dos 12 Federal Reserve Boards. No Brasil, a independência do Banco Central tem um significado muito diferente do que significou a independência do Banco Central nos Estados Unidos ou na Inglaterra. É a independência do Poder Executivo, que é um problema muito distinto dos demais. Eu digo isso porque, embora em tese sejamos favoráveis, o caminho a percorrer é sempre historicamente determinado. E, no caso específico da independência do Banco Central, há hoje um arranjo tácito entre o Executivo e o Banco Central que é conveniente para os dois lados. É conveniente para o Executivo e para o presidente, que tem sempre uma satisfação a dar à população como um todo, que possa, muitas vezes, culpar o Banco Central, culpar entre aspas, por coisas que não são politicamente corretas, mas que ele entende a necessidade de fazer. Esse arranjo tem sido conveniente, tanto no caso do presidente Fernando Henrique, quanto no caso do presidente Lula, mais no segundo caso que no primeiro. Tem sido conveniente politicamente, dá ao Banco Central uma certa independência operacional. Claro que não é o ideal, é um arranjo que periodicamente dá sustos, periodicamente volta a questão da interferência política, mas o fato que a inflação seja hoje um bem inscrito no imaginário coletivo de forma muito forte e que os governos saibam que existe uma correlação estreita entre a independência operacional do Banco Central e a inflação, faz com que, embora o Banco Central não seja dependente, na prática, nenhum governo vai correr o risco dele, executivo, peitar o Banco Central e fazer algo que não pareça razoável, e que, quando o presidente do Banco Central diz, olha, pode fazer, eu vou ter que sair do meu cargo e você vai gerar uma enorme inflação imediata no país. Antes mesmo de ter qualquer benefício político, as taxas de juros de longo prazo vão subir, a percepção de risco do país aumenta, não vale a pena politicamente. Então, embora a independência do Banco Central seja algo desejável em si, não vale a pena pensar que o arranjo atual, digamos, é um arranjo sustentável, vou colocar dessa forma.